No dia 22 de julho, a Igreja celebra Santa Maria Madalena. Hoje nos ocupamos de uma santa cuja testa não ostenta o diadema das Virgens de Cristo, mas sim o de uma penitente. Maria Madalena era conhecida na cidade como pecadora, conforme relata o Santo Evangelho, que narra a história da conversão dessa alma predileta de Deus. Dos espinhos da penitência brotou-lhe a rosa do amor. As lágrimas de arrependimento lavaram-lhe a veste maculada da alma. Veni, som ponsa Christi. Vem, ó esposa de Cristo. É o cântico com que a Igreja celebra hoje Santa Maria Madalena. É possível que essas palavras se apliquem a uma pecadora? É possível que uma pessoa nas condições de Maria Madalena possa merecer o honroso qualificativo de esposa de Cristo? A coroa da inocência, que perdeu, foi substituída pela coroa do amor penitente. As abundantes graças que recebeu do Senhor provam o imenso amor que Deus tem por nossa alma. Nas margens do lago de Genezaré, no tempo de Nosso Senhor, havia uma rica vivenda chamada Magdala. A tradição diz que essa vivenda foi a residência de Maria Madalena, jovem descendente de família nobre e rica, dotada de qualidades invejáveis de corpo e espírito. Órfã desde tenra idade, cedo adquiriu certa independência, o que lhe foi a perdição. Cortejada pelos jovens mais distintos, que cobiçavam sua grande fortuna, Madalena deixou-se arrastar para um terreno perigosíssimo da vaidade e o desejo de agradar. Como resultado, pouco a pouco, perdendo a prudente reserva e o recato próprios de uma donzela, deu ouvidos à voz sedutora da paixão. Na ambição de ser rainha dos corações, tornou-se escrava do pecado. Anos se passaram. Madalena sorveu o cálice do prazer até o fundo, quando, um dia, seu coração foi tocado pela graça divina. Providência divina quis que, por acaso, seus olhos se cruzassem com o olhar sereno e majestoso do Divino Mestre. Pela primeira vez compreendeu que outra coisa, além da sensualidade, era capaz de tocar o coração humano, o amor divino. Bastou um olhar de Jesus Cristo para dissipar as nuvens do pecado que ofuscavam o espírito da pobre pecadora, ou bastou um olhar de Jesus para derreter o gelo de seu coração. Foi uma circunstância singular que trouxe Madalena aos pés de Jesus. A conversão se deu durante um banquete, conforme a providência divina havia determinado. Aquela cujo pecado era público devia prestar reparação pública. Escrava da sensualidade, por ocasião de um grande banquete, deveria derramar lágrimas de penitência. Com santa impaciência, o divino pastor esperava a volta da ovelha perdida. Se aceitou o convite do fariseu para o banquete, foi com a esperança de encontrar aquela ovelha. Reunidos os convivas, em meio ao banquete, aparece a figura da pecadora. Em suas mãos trêmulas segura um vaso de alabastro com ungüentos preciosos para, segundo o costume do país, ungir a testa e o cabelo dos que estavam à mesa. A rica cabeleira caía desordenadamente sobre os ombros, e o belo rosto estampava tristeza e confusão. O fariseu, vendo-a entrar, fingiu não dar importância ao fato. Para ele, Madalena era uma decaída, objeto de desprezo. Que não se atrevesse a chegar perto para ungir-lhe a cabeça. Eis que a pobre mulher se aproxima do Cordeiro de Deus. Estupefação geral. Mas o olhar da pecadora não ousa enfrentar a luz do sol divino. Retro, diz o Evangelho, de costas ela se aproxima dos pés do Divino Salvador. Pouco lhe importa que olhares malévolos a persigam e censuras sarcásticas a firam. Uma só coisa deseja, obter o perdão daquele que veio trazer a salvação. Aos pés do Senhor da vida e da morte, de joelhos, seus olhos ainda embaçados de chorar, tímidos e confiantes, procuram o rosto do Senhor. O coração diz-lhe que já encontrou o perdão, ou sente sobre si o olhar da caridade, que purifica, perdoa e eleva. Como jubila seu coração quando o bom pastor se dirige a ela com palavras doces como mel, os teus pecados estão perdoados. Tua fé te salvou, ou vai em paz. Ela se levanta e, silenciosa como veio, se retira. Não é mais pecadora. Perdoada, santificada, a alma de Madalena está completamente transformada, nadando em felicidade, abrasada de amor divino, de um amor forte, durável e eterno. No Calvário, encontramos a santa penitente entre as almas eleitas de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Surda aos gritos blasfemos de uma multidão sacrílega, indiferente aos motejos sarcásticos e injuriosos, sua atenção concentra-se toda na vítima que se oferece ao Eterno Pai, em expiação dos pecados do mundo. Com o mesmo ardor com que na mocidade se entregava aos paroxismos da paixão, agora entrega-se ao amor divino. Esse mesmo amor, na madrugada da Páscoa, a leva ao túmulo do querido Mestre, para receber uma recompensa superabundante. Tendo achado vazio o sepulcro, lá se deixou ficar, debulhada em lágrimas. Assim chorando, se debruçou sobre a sepultura. Aí viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde estava o corpo, um à cabeceira, outro aos pés. Eles lhe disseram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Por que tiraram meu Senhor e não sei onde o colocaram. Então, voltando-se, viu Jesus em pé, mas sem o reconhecer. Ouviu: Mulher, por que choras? Ela, pensando que fosse o jardineiro, disse: Senhor, se foste tu quem o tirou, dize-me onde o puseste e eu o irei buscar. Jesus lhe disse: Maria. Ela se virou e respondeu: Raboni. Isto é, mestre. Essa única palavra, Maria, foi o bastante para tirar-lhe o véu dos olhos. Maria, pronunciado por Nosso Senhor, despertou na alma de Madalena uma longa série de reminiscências. O nome de Maria, falado naquela ocasião por Jesus Cristo, era a expressão sintética de uma história, de uma vida inteira. Dizendo-o Maria, Jesus Cristo expressou tudo o que havia se passado entre ele e a penitente. Na casa de Simão, fora o juiz, que a tratara de mulher, dizendo-lhe: Mulher, vai em paz. Teus pecados estão perdoados. No dia da ressurreição, Madalena, ouvindo seu nome, Maria, pronunciado pelo Salvador ressuscitado, reconheceu a voz do Pai. Desde aquele dia, o nome de Maria Madalena, a santa penitente de Magdala, apóstola dos apóstolos, é pronunciado com respeito pela leitura do Evangelho da Ressurreição. O Santo Evangelho nada mais diz de Maria Madalena. É provável que tenha estado presente a grandiosa manifestação do Divino Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Igualmente, supõe-se que, junto com os santos apóstolos e Maria Santíssima, tenha assistido à ascensão de Nosso Senhor. Um escritor grego, referindo-se a Maria Madalena, afirma que ela, depois da ascensão de Nosso Senhor, mudou-se com Maria Santíssima e São João Evangelista para Éfeso, onde teria morrido santamente. Há outra lenda que diz que a família de Lázaro, isto é, Lázaro, Marta e Maria Madalena, para evitar as perseguições dos judeus, fugiram da Palestina e fixaram residência em Marsella. Diz a mesma lenda que Maria Madalena teria vivido mais 30 anos após a ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo e passado esse tempo todo numa gruta, onde se entregou à prática de penitências mais austeras. Seja como for, o certo é que Maria Madalena, rainha das almas penitentes, é, entre as santas mulheres, exceto Maria Santíssima, a mais venerada pelo povo cristão, graças ao seu grande amor a Deus e extraordinária penitência. Reflexões. Em Maria Madalena, temos o exemplo de como uma grande pecadora se converte, tornando-se uma grande santa. À mão deste exemplo, os pecadores devem convencer-se de que a grandeza e o número dos pecados não são motivos para se entregarem ao desânimo e ao desespero. Como Maria Madalena, também poderão alcançar o perdão das faltas, desde que, semelhantes à grande santa penitente, se resolvam a fazer penitência. O início da conversão de Maria Madalena foi a audição da palavra de Deus. Há muitos que permanecem nos pecados porque fogem da palavra divina. Grande foi a mortificação a que Maria Madalena se sujeitou quando, na presença de muitas pessoas, prostrada aos pés do Divino Mestre, fez a confissão pública. Da mesma forma, deve o pecador humilhar-se, caso queira praticar penitência e obter perdão dos pecados. Deus não exige confissão pública, mas a declaração dos pecados ao sacerdote, no tribunal da penitência. O penitente deve lembrar que é mais fácil aceitar a humilhação da confissão do que sofrer penas eternas no fogo do inferno. Maria Madalena não pediu outra coisa senão o perdão dos pecados. Muitos se aproximaram de Nosso Senhor para pedir alívio nas aflições. Mas esta, diz São Crisóstomo, pediu a saúde da alma, a libertação das cadeias do pecado e foi atendida imediatamente. É um aviso para nós, que antes de tudo devemos procurar o bem da nossa alma e pedir a Deus as graças necessárias para salvá-la. Santos do Martirológio Romano,
cuja memória é celebrada hoje. Em Filipos, a memória de Santa Sintique, discípula do apóstolo São Paulo. Em Lisboa, São Lourenço de Brindisi, superior-geral da Ordem dos Capuchinhos, e um dos mais ilustres filhos de São Francisco. Dotado de grandes talentos, fez extensos estudos e ocupou sucessivamente os mais altos postos na sua ordem. Desta maneira, teve a ocasião de conhecer quase todos os países da Europa. Seus serviços foram reclamados para trabalhos importantes da diplomacia. A salvação da Europa do poder dos turcos, em grande parte, mérito de sua atividade e de sua oração. Por último, foi embaixador da Alemanha junto ao governo da Espanha, em 1619. Oremos. Ó Deus, o vosso Filho confiou a Maria Madalena o primeiro anúncio da alegria pascal, dai-nos, por suas preces e a seu exemplo, anunciar também que o Cristo vive e contemplá-lo na glória de seu reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Santa Maria Madalena, rogai por nós.